Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. E eu já chego assim, cantando o hino da independência. Porque hoje, na estreia da playlist Semana da Pátria, eu estou chegando com novidade para vocês. Hoje nós iremos trabalhar este tema, a independência do Brasil, de uma maneira muito legal, muito prazerosa, para vocês trabalharem em casa com as crianças de vocês. Mas antes de iniciarmos, eu quero saber de um segredinho. Já são inscritos aqui no canal? Se não se inscreveram, inscrevam-se. Ativa o sininho que eu tenho muitas novidades para a Semana da Pátria. Não esquece de dar o seu joinha, de compartilhar o vídeo aí com as amigas, que vocês irão amar. Então, vamos comigo? Então, de que maneira nós iremos trabalhar Semana da Pátria com nossas crianças? E que tal estrear essa data contando a história da independência do nosso país? Olha só que legal esse recurso para trabalhar com as crianças em casa. Aqui eu confeccionei os corações nas cores da bandeira e eu fiz uma sequência de números com palavras-chave sobre a história da nossa independência. E aí você já pode começar investigando as crianças, o que é que elas entendem da palavra independência. O que é ser dependente, o que é ser independente, e aí você vai explicando para a criança e trocando aí esse feedback com elas. Então, olha só, o número 1, você já vê aqui a palavrinha Pedro Álvares Cabral e você começa. Olha só, a prof hoje vai contar para vocês uma história, um acontecimento que houve aqui no nosso país, mas há muito tempo, quando os nossos bisavós, os nossos avós e até os nossos pais e até mesmo nós não éramos nascidos. Isso mesmo, isso aconteceu há muito tempo. Olha só, no número 1, tem uma palavrinha aqui, olha, Pedro Álvares Cabral. Esse Pedro Álvares Cabral, ele vinha navegando, ele era um navegador que nas suas viagens descobriu aqui o nosso país, que é o Brasil. Ele descobriu o nosso país e ele escreveu uma carta para um rei. Aí o número 2 tem a palavrinha rei. O coração de número 3 tem a palavrinha Portugal. E esse rei, ele morava em outro país chamado Portugal. O rei de Portugal, que se chamava Dom João, decidiu vir para o nosso país, o Brasil, com toda a família real, que era a família do nosso rei Dom João. Junto com a família real, ele trouxe o príncipe regente Dom Pedro para o nosso país, que é o Brasil. Quando eles chegaram aqui no Brasil, eles se instalaram aqui, gostaram, porque o nosso país é um país muito rico, muito lindo. Então, o que foi que fez Dom João? Dom João, ele saiu lá de Portugal, corrido, com medo de um imperador chamado Napoleão Bonaparte. Mas, quando a coisa ficou bem calminha lá em Portugal, o que foi que aconteceu? Dom João decidiu voltar para Portugal, mas ele deixou aqui o seu filho, Dom Pedro I. E Dom Pedro, ele era muito amado pelos brasileiros, mas olha, os brasileiros não estavam felizes, não. Sabe por quê? Porque o nosso país, o Brasil, a nossa pátria amada Brasil, era a colônia de Portugal.
pertencia a Portugal. E isso não era legal, crianças, de jeito nenhum. Então, o que foi que aconteceu? Um certo dia, Dom Pedro I pegou a sua espada, subiu no seu cavalo e seguiu com a comitiva dele para um rio chamado Rio Ipiranga. Quando ele chegou à beira desse rio, chegou umas pessoas lá da corte do rei, dizendo a ele, numa cartinha, que ele precisava voltar para Portugal. Mas os brasileiros gostavam muito de Dom Pedro e Dom Pedro também amava a pátria amada Brasil. Então, às margens do rio Ipiranga, nessa data aqui, olha, 7 de setembro, o imperador Dom Pedro I gritou bem alto assim, olha, independência ou morte! E os brasileiros disseram independência! E todos os anos, nessa data, 7 de setembro, nós comemoramos esse dia que é tão importante para os brasileiros, que é o dia da independência do Brasil. E você, professora, pode passar essa história para as crianças de acordo com as séries que vocês trabalham. Eu dei só uma ideia aqui para vocês, mas vocês podem adaptá-la, contar da maneira que vocês querem, tá certo? E então, se vocês gostaram e se você gostou dessa ideia para você iniciar a Semana da Pátria com suas crianças, faça aí seu comentário, compartilha aí o vídeo com as colegas, dá o seu joinha e não esquece, inscrevam-se aqui no canal. Preciso da sua ajuda para que o nosso canal continue e eu continue trazendo essas ideias bem legais para compartilhar com vocês. Beijos, te aguardo no próximo vídeo, ensinando passo a passo como é que faremos essas legais lembranças para o Dia da Pátria.